Olá, eu sou Vinícius Macedo, estamos aqui no nosso sobrevivemos, terceiro episódio, Poá Pode Mais. Estamos hoje aqui com o microempresário, ator, cantor, multitarefa, José Carlos de Aquino. Isso. Carlito. Carlito. Rosto do Rock da Praça. É verdade, cara. É verdade. Obrigado, Carlito. Obrigado a você, Vini. Obrigado pela gentileza. Não, aqui a gente abre o espaço para gente falar sobre a cidade. Além de artista, companheiro, pai, avô. Quantos netos? 5. 5 netos. Vou entrar pro time agora. Olha que legal. Vou entrar pro time. Nasceu, cresceu, vive Calmon-Viana? Eu morei em Calmon durante 25 anos. Agora eu moro lá divisa, de Poá com Calmon-Viana. Mas sempre desde que nasci. Calmon-Viana. Desde que nasci. Proprietário da CAT Produções e Eventos. Isso mesmo. Esqueci de alguma coisa, Carlito? Não, é isso. É isso aí. Bem, gente, antes de começar eu não posso agradecer, né? Deixar de agradecer aos nossos apoiadores aqui. Nós temos a Mariel Imóveis, quer procurar um imóvel em Poá, alugar, vender, procura a Elaine lá com... E a nossa Fonte Primavera, Água de Poá, Fonte Primavera, Dynami, é o canal. Carlito, vamos começar? Profissional, o que veio antes? Atuação ou música? Qual que veio primeiro? Porque... A música acabou vindo. A música acabou vindo. E... Cara, o importante assim, eu nunca fui um bom vocalista, assim. Isso é legal de admitir, viu, cara? Eu nunca fui um bom vocalista. Eu sou meio exigente com algumas coisas. Mas eu nunca fui. Mas o teatro, ele te dá o palco. Mas como apareceu o teatro? O teatro apareceu, a Ana, né, que foi minha ex-esposa. Nós somos casados há 38 anos. E aí, eu sempre tive muita aparência de Jesus, cara. Antigamente era muito mais, assim. E aí tem a Paixão de Cristo, né, em Poá, né, que é um dos maiores eventos do Brasil ao ar livre. Sim. Né, a Paixão de Cristo, que é o Passos da Paixão. Passos da Paixão. Quem organiza mesmo? Era o pessoal do Opereta. Do Opereta? Opereta, né? O Marco Senna, a Lidiane, o Fernandes. É verdade. E hoje tá até no calendário turístico da cidade. Exatamente. Deu uma parada já faz um tempo, né? Que eles não estão se apresentando mais. E aí, quando eles abriram a inscrição de ator, eu não conhecia nada. Mas aí a Ana, né, falou, vai lá, né, eu vi no jornal, fui lá, me inscrevi, achando que ia ser o Jesus. Aí eu precisei me formar primeiro, né, me formar em ator, para depois eu conseguir o papel. Aí eu comecei em 2010 e fui pegar o personagem em 2015. Aí de lá pra cá eu não parei mais de ser Jesus. E qual que foi a dificuldade, na verdade, nesse processo todo? O processo maior é... A dificuldade maior, cara, que eu vou te falar muito, assim, é você memorizar o texto. É muito difícil. Porque os trejeitos, né, de Jesus Cristo, as falas, a calma, o olhar, né? Como eu era muito parecido, as pessoas... exigia muito essa parte. E a parte do texto que você tem que decorar, assim, você não fica lendo, então você tem que estar com o texto na cabeça lá. E apesar de, tem a interpretação de Jesus, religião, católico? Católico. Porque de Jesus... é o seguinte, a gente olha, o Carlito é aquele personagem, né? Aquela figura. Eu sou bem... bruto. Né? Quem olha e fala assim, nossa, uma pessoa, mas a gente conversa, a nossa conversa flui muito bem. E assim, de todas as... Aí, hoje eu faço Jesus Cristo em Itaquaquecetuba, né, com a Secretaria de Cultura de lá. Tem muitos amigos lá na Secretaria de Cultura, porque eles queriam voltar com a Paixão de Cristo lá e me pediram para que eu fosse. Então, eu já faço lá já faz 6 anos. Já estamos exportando já. Estamos exportando Jesus. Né? Mas de todas as dificuldades que eu tive de Jesus Cristo, foi quando eu fiz na Igreja Católica de Calmon-Viana. Na sua casa, dentro do seu bairro. Eu ia naquela igreja quando eu era pequeno, né? Quando eu era menininho, tava com meus pais. Tem um momento muito, muito forte pra mim, né? Porque eu fui crucificado dentro da igreja. Nossa, interessante. Muito, né? E quando eu tinha meus 7 anos, eu me lembro muito bem disso.
Eu estava com meu pai e com a minha mãe, e na igreja católica tem a figura, né, de Jesus Cristo crucificado. E aí eu comentei com o meu pai na época. Pai, por que não põe uma pessoa? Né? E meu pai, alagoano, né? Você imagina, né? A educação. É muito sempre calmo, né? E aí, depois de tanto tempo, Você profetizou, né? Você profetizou. E aí eu acabei sendo Jesus Cristo dentro da igreja, crucificado. Você sabe, o interessante é o seguinte, a gente fala sobre a parte católica na cidade, todo mundo sempre remete à matriz. Sim. Mas a comunidade católica de Calmon-Viana é forte. Muito forte, muito assim, ativa. Muito. Né? É muito forte assim, a comunidade ali, né? A igreja tá sempre cheia. Sempre cheia. E nós estávamos comentando alguma coisa de saudosismo. Hoje, você vai à igreja, então você acaba encontrando pessoas que naquela época eram crianças, hoje está com a sua família, né? Que é muito legal isso. Então passou, né, do pai pro filho, do filho pro neto. Eles continuam frequentando a mesma igreja, né? Então por isso que a igreja de Calmon, ela tem um como é que eu posso dizer? Parece que ela é mais unida em matéria de povo, assim, né? É uma comunidade. Eu vejo, assim, na época de Natal, procissões, eles realmente percorrem as ruas ali. Exatamente, porque a igreja matriz de Poá, ela pega alguns outros bairros, né? Então, geralmente muda um pouco o pessoal, né, que frequenta a igreja lá. Você sempre vê alguns mesmos o rosto da galera. Mas a de Calmon, é sempre a mesma galera com a família sempre vindo, sempre crescendo, né? Aí vem o neto, aí vem aquela galera toda. Mas é bem legal lá, eu gosto demais de lá. A matriz acaba tendo a importância histórica do Beato, né? Porque você tem o Museu Padre Eustáquio lá. Então, mas assim, quando a gente fala a respeito de igreja católica, parece que nós temos uma só na cidade. Apesar de ser um município enorme de 15 quilômetros quadrados, 17, né? Quilômetros quadrados, a gente acha que só tem uma igreja católica. Não, mas a de Calmon, a comunidade de Calmon é realmente muito forte. E voltando ao teatro, por incrível que pareça, o Passos da Paixão começou na igreja de Calmon. Nossa. Começou lá na igreja de Calmon. Né? Vou chamar o Marco Sena pra falar sobre... Cara, o Marco Sena, eu admiro ele a um nível hard, assim. Como pessoa e como artista. Ele é de todos que tem em Poá, ele é o top, assim. Ele é em conhecimento, em atuar, né? Que ele é ator também. Em produções, cara, em direção. A gente eu não conheço o Marco, mas a gente tem conversado muito pelo celular, né? Pelo Fórum de Cultura, a gente tá junto nesse projeto aí. Mas é um cara que, assim, eu sempre tô aprendendo com ele. E sempre muito calmo. Cantou na igreja também? Vai falar que você cantou também, além de atuar, cantou? Eu fiz algumas eu fiz algumas participações especiais na igreja de Calmon. Eu tenho uma amiga, ela era uma das cantoras lá. E ela sempre me admirou como cantor, né? Aí um dia ela perguntou se eu fizesse um dueto com ela, mas foi pouco, assim, até porque não é o meu perfil, né? Não é meu perfil de vocal, assim, né? Mas eu fiz, mas eu gosto, assim, né? Eu queria ter participado mais, né? Legal. Bastante, assim. Mas... Falando em música, influências musicais. Quais foram as suas? Então, eu venho de uma família, né, não de músico, mas eu venho de uma família que curte muito rock, assim, muito rock and roll. Apesar do seu pai ser alagoano. Meu pai é alagoano e minha mãe é cearense, né? Mas o meu pai não gostava. Era difícil, quando meu pai estava em casa, era difícil a gente ouvir. 6 irmãos, né, todos gostando de rock and roll, né? Eu sou o caçula dos homens. Mas a minha mãe, assim, minha mãe adorava demais, assim, Scorpions, né? Zé Ramalho e Scorpion pra ela era os top de linha. Zé Ramalho. O Zé Ramalho e Scorpion eram os top de linha. E pelo meu irmão mais velho, né? O meu irmão hoje tá com 72 anos, ele foi o que nos colocou no rock, assim. Mas ninguém é músico. A gente já conversou.
E você abria até a sua casa pro Naco fazer samba. Ou seja, vamos falar, é rock, mas você tá em todas as áreas musicais. Porque que nem eu te falei, eu sempre estava do lado de fora. Eu nunca participava. Eu nunca estive no palco, mas eu sempre estava participando de uma forma ou de outra. E eu tinha um estúdio, né? E naquela época, a gente vai até comentar sobre isso, sobre algumas coisas que a gente deseja. Tanto em Calmon, que Poá em geral, mas principalmente em Calmon Viana. Né, que falta, isso em Calmon Viana falta muito. Mas a gente abriu eu tinha um estúdio e eu abria para alguns amigos às vezes, porque era muito difícil pra galera ter um local de ensaio, a não ser que você pagasse, né? E aí o Naco, eu acabei conhecendo o Naco, aí ele começou a ensaiar com um grupo de samba dele lá, né? E eu cheguei a ser empresário, assim, nós fomos participar de um programa da antiga Rede Manchete, né? E ele tinha precisado de um empresário. Ele falou, Carlito, vai ter que ser você. Nós fomos com a nata do samba. Desde Leci Brandão até Exalta. Tava todo mundo lá, assim. Aí nós fomos, né, participar. Fazer a gravação do programa. Não é, porque quem olha... Raul Gil. Pra quem olha, Carlito... a cara do rock na praça, mas você não é, não, olha, só rock, não, você é um cara que é eclético nessa parte eu gosto musical. Muito. Mas você puxa pro rock, lógico. Não, eu tenho minha preferência. Mas às vezes eu sinto que eu tenho alguns problemas de entrar em alguns locais onde o pessoal não me conhece. E o pessoal fala, mas o que esse cara tá fazendo aqui, mano? Porque é bem, né, é muito... O cara que é roqueiro, que usa cabelo comprido, roupa preta, né, muita pulseira, tá? Ele chega num ambiente onde não é, o pessoal não tá acostumado, ele vira centro de atenção. Depois vai passando, né? Mas eu já tive problemas, assim, já tive que ir embora. Você acha que isso daí é uma impressão equivocada que as pessoas têm? Porque as pessoas já te pré-julgam isso? Sim. Mas isso, a gente, com o evento, a gente acabou eliminando, acho que 80%, principalmente em Poá. Né? Porque lá no começo o rock ele era taxado como um local onde a galera ia pra beber e ia usar droga. Eu sempre fui um cara extremamente cara, eu nunca usei droga, né? Nunca usei droga na minha vida pra nada. E aí o rock na praça na época, até pra patrocínio mesmo, era difícil, porque pô, eu vou patrocinar uma cambada que vai de cabeludo, que vai usar droga, né? E aí nós fomos colocando até, voltando no assunto da religião, se eu não fizer isso, quando a gente vai abrir o evento, se eu não fizer uma oração e não pedir para que Deus, da mesma forma que trouxe o filho, que ele leve de volta, porque sempre tem alguém esperando em casa, a mãe, o pai, o tio, a esposa, né? Sempre tá esperando. E aí, isso já foi filmado. E aí, hoje a família, que não gostava de rock, mas o filho gostava, aí o pai foi levar, né, junto com a família, e deixou lá a pessoa, falou, depois eu passo esse horário e te pego. Que nem era da cidade, que era de um outro local, de uma outra cidade. E aí, na hora que ela chegou, foi bem nesse momento que eu estava no palco fazendo esse tipo, ela filmou e levou pro marido. E eles depois queriam me conhecer, até fui no aniversário de 15 anos da filha, né? Então a visão foi mudando com o tempo. Hoje mudou bastante, assim, né? Porque... Mas muito. Eu vejo que é uma forma de você... que as pessoas compreendam o rock de uma forma diferente. Porque Sim. tem esse rótulo. Mas assim, se você pegar as letras de rock... Uhum. É uma sofrência, rapaz. A gente vai falar sobre... Né? Não é o estilo musical sofrência, mas fala de amor. Fala muito. Fala de amor. Muito. E aí a questão, se fala de amor, se é um estilo musical, por que ele não pode ser agregado, por exemplo, numa festa da cidade? Se o rock da praça, na praça é uma marca da cidade de Poá,
é um produto de Poá, por que no aniversário da cidade você não pode trazer uma banda de rock? Por que numa festa das orquídeas você não pode trazer uma banda de rock? Porque fala de amor. Sim. Né? Tem músicas que falam, assim, um linguajar até mais, assim, abaixo, e tem espaço. Por que o rock não entra nessa agenda? Eu acho que isso... Essa é uma curiosidade, tá, cara? Eu acho que isso tudo depende muito do nível musical da pessoa que cuida da parte cultural, às vezes, né? Pode ser. A gente hoje se preocupa, principalmente no rock and roll, assim, o rock é o único estilo musical que ele abraça o mundo inteiro, assim, é o único. É o único. O reggae, ele é o que chega mais próximo, né? O pop é uma coisa, né? Mas o rock and roll... Mas o pop também é um subproduto, né? Exatamente. É um subproduto exatamente. do rock. Você vê. Que aí vem o eletrônico, aí vem outras batidas que... Aí se você pega os discos mais vendidos da história, é do rock, né? Os discos mais vendidos, AC/DC é um dos discos mais vendidos. Ele juntamente com o Billie Jean, né? O Thriller do Michael Jackson. Você pega qual a banda que mais vendeu ingresso de shows no mundo, na história, é o U2. Então já é uma outra banda de rock, né? A gente tava comentando sobre histórias, né? Sobre letras de música. Você pega o Iron Maiden, que tem esse visual, né? Muito macabro, que você diz assim, e todas as letras do Iron Maiden é uma história, né? Das épocas... na épocas romana, das épocas, né, eles sempre estão contando essas histórias, né, que hoje fazem filmes, fazem grandes produções, e a história do Iron Maiden é exatamente em cima disso. Então, né, às vezes a pessoa só julga pelo visual, aquilo que você falou, visa pelo... Mas você sabe que eu sou arquiteto de formação, e uma referência minha sempre foi o Niemeyer, Oscar Niemeyer. Uhum. Porque o Niemeyer, ele sempre chamava uma pessoa da escultura, uma pessoa do paisagismo, ele unia as artes em torno da arquitetura, da construção. E o que a gente está falando é exatamente isso, porque você vai fazer um filme, você precisa de uma trilha sonora, você precisa de cena, você precisa de fotografia. Eu acho que as artes se comunicam e a arte comunica com a cidade. Né? A cidade cresce e você tem uma arquitetura diferente. O som da cidade muda, a paisagem da cidade muda, tudo muda dentro quando você... no crescimento da cidade. Nós temos uma Poá que a gente conhece saudosa, mas a gente estava até conversando antes de iniciar, que a gente tem uma lembrança. Muitas pessoas que estão chegando hoje acham a cidade de Poá maravilhosa, né? Mas não conheceram a história de Poá, como eu tenho 30 anos de Poá, você um pouquinho mais, 32, né, Carlito? Né? Mas assim, nós conhecemos e a gente acaba sendo exigente até. A gente tava falando que a gente é exigente, a gente espera mais da cidade, não é? Sim. Qual que são suas memórias da cidade, do bairro de Calmon Viana? Cara, Calmon, engraçado, né? Calmon Viana, ele sempre... Uma coisa que a gente hoje não tem muito acesso, que eu adorava, inclusive as crianças, principalmente hoje. Hoje as crianças muito travadas na frente de uma tela, né? Que segura na mão e tal. Mas em todos os lugares em Calmon Viana, você sempre achava um campo de futebol. Isso era fato. Em todos os lugares de Calmon Viana, né? O que me remete muito a uma história que eu acho que hoje em dia você não dá muito pra essa garotada que tá chegando, principalmente em Calmon Viana. Antigamente em Calmon Viana você ouvia falar de 40, 50 jogadores de futebol, que você fala, meu, esse cara faz peneira, ele passa assim, ó. Porque era amigos nossos, né? Hoje coloca a camisa da seleção brasileira, né?
Coloca fácil, é verdade. Você entendeu? E assim, e uma cidade Calmon Viana sempre foi muito movimentado antigamente. Parecia que eu não sei por que motivo, eu não consigo entender. Mas o sábado e o domingo de Calmon Viana era sempre muito alegre. Eu tenho essa memória porque as pessoas colocavam sempre o som do lado de fora. Hoje, talvez, pelo fator da falta de segurança, talvez as pessoas fiquem um pouco reclusas por causa desse tipo de problema, né? Até pelas drogas que a gente comenta, né? Porque hoje em dia virou comércio, né? Você ser um traficante é um comércio. E aí os pais têm muito medo disso. Antigamente você não tinha esse tipo de problema em Calmon Viana, assim. Porque naquela época antiga, se um cara usasse droga e alguém falava, nossa, aquele cara usa maconha, né? Ele é maconheiro. A comunidade, assim, já repelia ele, né? Hoje em dia não usa mais esse termo, né? Não tem mais esse tipo de problema. E aí a gente vê que as pessoas se afastaram um pouco. E também tem o fator Calmon Viana cresceu muito, né? Assim, em matéria de... Hoje é acesso de um outro bairro, né? Antigamente era... Calmon Viana, você tinha que passar para Calmon para vir para o Monte Cristo e hoje você vai para Nova Poá, né? Então... Que fazia parte de Poá, o Monte Cristo, né? Fazia parte de Poá. Mas assim, você acha que o bairro tá preparado? Porque você tem uma estação de trem, que é a estação Calmon Viana. Você tem algumas empresas, né, a TMKT, agora um supermercado ali. Um comércio aquecido devido à estação e ao movimento de pessoas chegando para trabalhar na cidade. Mas o boom imobiliário que tem acontecido na cidade, porque a cidade não tem como crescer mais. Agora ela tem que verticalizar. Calmon tá preparado para esse boom? Não. O que falta para Calmon? Não está preparado, até porque aquilo que nós estávamos conversando antes, acho que pelo fato de as pessoas hoje terem um trabalho informal, né? Calmon Viana... Hoje você tem uma avenida de Calmon Viana que é a Avenida de Comércio, né? Que é a Getúlio Vargas ali. Eu morava ali na Getúlio Vargas, né? O entorno da Getúlio Vargas está muito despreparado, assim. Ela fez uma grande revitalização, mas a paisagem não mudou. A paisagem, né? Não mudou. Ou seja, o comércio continua da mesma forma. Não acompanhou aquele desenho que foi feito. Exatamente. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo também, né? É uma questão de tempo, uma questão de... Ou talvez medo de investir. Talvez a gente não sabe o que vem pela frente, né? Hoje em dia tá muito assim, a pessoa... Ela dá uma olhada lá na frente para ver o que vai acontecer. Mas eu acho que Calmon Viana ainda... Eu acho que Calmon Viana ainda... Ela ainda peca, assim, por alguma... Acho que algumas estruturas que o bairro precisa, assim, né? O posto de saúde, principalmente, continua o mesmo. Não, mas não tem um outro novo lá? Né? Não vão fazer um outro? Será que vão inaugurar esse ano? Então, você entendeu? Porque já tem quantos anos aquele posto? É uma reclamação do bairro. Exatamente, né? Então, eu acho que o bairro cresce quando você traz benefícios para a comunidade. Não é você só colocar um comércio bonito, não é só isso, né? Acho que você tem que fazer com que a comunidade não precise sair dali para poder procurar, principalmente hoje em dia. Hoje, Calmon Viana tem o quê? 2 escolas. E é um bairro enorme. Mas as pessoas muitas vezes pulam pro Monte Cristo para comprar, para ter um serviço ali, né? Você entendeu? Então, são algumas preocupações de querer crescer aquilo que a gente estava comentando, de verticalizar a parada, né? O bairro, mas se esquece de dar para quem está vindo, para que ela não precise sair dali, né? Entendi. Algumas pessoas têm tem a facilidade de pagar uma van, a esposa às vezes leva de carro para uma outra escola, mas nós estamos falando de um bairro de Calmon Viana, né? Um bairro de classe média baixa. Eu vejo que o Calmon tem uma boa estrutura de ruas.
Eu acho que na época do Testinha, o trabalho que ele fez ali no arruamento, com aqueles paralelepípedos, resolveu muito a parte de enchente nos bairros. Sim. É um bairro que poderia ser modelo da cidade de Ipoá. Eu vejo um bairro assim, eu moro ali próximo. Sim. Com a iluminação ainda, eu acho que a gente falou de insegurança, né? Mas a iluminação ainda tá um pouco aquém. Para quem anda ali, né? Eu acho que talvez reflete nessa parte de comércio, serviços, assim, esse olhar, né? Dos vereadores mesmos, né? Que fiscalizam a cidade, levam as demandas para a municipalidade para que as coisas sejam resolvidas. Eu acho não. Calmon Viana tem um potencial muito grande. Muito. Apesar de ser nós estamos muito próximo de Suzano e é uma referência positiva para Suzano, porque Suzano, o comércio está bem aquecido, né? Bastante. A municipalidade tem olhado bastante. Comentei hoje isso, viemos para Suzano, aqui o trânsito, né? Por causa do movimento do comércio. Nós estamos até exportando alguns artistas para Suzano, você tem ciência disso? Então. Né? A nossa banda marcial, ela vai fazer um evento patrocinado, bancado pela Prefeitura de Suzano. Olha que legal. A nossa banda marcial de Ipoá. Olha só. Patrocinada por Suzano. Patrocinado por Suzano. Agora, a questão de Calmon a questão de Calmon, eu acho que é tudo questão de tempo, né? Eu acho que a parte comercial da Getúlio Vargas, eu acho que os comerciantes de alguns lugares, né, tem que se preocupar um pouco mais. Isso a gente tem comentado até com o pessoal de Calmon Viana mesmo. Se preocupar um pouquinho mais com sua fachada, né? Porque isso traz público. Muito. Sim. Tem ideia, né? Mas o que eu vejo, assim, eu que construo na cidade e projeto alguns... Quando você tem uma boa construção, isso impacta ao redor da paisagem. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você nesse sentido. Se Calmon Viana estava preparado em termos de serviço. Porque a pessoa vai investir no bairro e ela fala assim, mas o que tem aqui? Tem escola, tem posto de saúde, porque o cara, ele vai visar sempre a parte financeira. Né? E vai trazer coisas boas para a cidade. Não é só a parte ruim. E vai aumentar o trânsito. Não, o comércio vai ser mais aquecido. As pessoas têm que entender que quando vem uma construção nova, também vem benefícios em relação a isso. Mas assim, uma coisa que a gente conversou no início e agora deu start, e a gente estava falando sobre cultura, a cultura é muito centralizada na cidade de Ipoá. Muito. E a gente fala sobre necessidades básicas hoje. Hoje, se a gente for entrar na parte da política, que não é o caso, mas não tem como a gente não falar, porque a gente está falando de cidade, a pessoa fala assim, o essencial é saúde, educação, lazer. Mas hoje a cultura também entra. Por que a cultura não é descentralizada? Por que não se fazem eventos nos bairros para valorizar os bairros? Para que a cultura seja vista nos bairros? Porque, poxa, Calmon Viana tem espaço e tem público para isso. Demais. Você não concorda? Demais. Teve uma época, o meu filho é baterista, né? E um rapaz fez um projeto em Calmon Viana, e era música, algumas aulas gratuitas para algumas, acho que para até adolescentes, aos 15, 16 anos. E meu filho era um do pessoal que... E não era remunerado, cara. Era tudo questão... Ia por gosto mesmo, assim. Aí falaram com meu filho não, eu vou. Começou a dar aula de bateria. A aula de bateria de todos esses é o mais difícil, porque por causa... É uma bateria por vez, então é muita criança, mas ele foi assim mesmo. E o maior número de pessoas, das crianças que queria fazer aula era da bateria. Era muito, cara. Aí você vê... E era só de Calmon Viana, era só de um grupo. Pra você ver como que a cultura em geral, né? A cultura, quando se fala de música, ela atrai muita criançada. Sim. Né? E se você está estudando música, você atrai a educação da criança. Tem crianças que têm aptidão para esporte e tem crianças com sensibilidade à música. Exatamente. Eu acho que a cidade tem que absorver essa criança que a gente hoje fala assim, escola integral.
Tá. A criança vai estudar o tempo inteiro na escola? Não. Ela vai fazer uma atividade. Às vezes tem crianças com potencial de escrita. Exatamente. Ou seja, você tem que explorar aquilo que a criança tem de melhor e que ela vai ser um grande profissional lá na frente. Exatamente. Pra gente não entrar nessa comércio informal. Eu acho que a cidade perde em relação até à identidade. Então, o problema maior, Vinícius, é que eu não sei por que motivo, acho que verba, talvez, né? Alguns núcleos, né, culturais, alguns que nós já tínhamos comentado, em alguns bairros, porque você centralizar Centro de Poá, um exemplo. Você tem um teatro onde você pode dar uma aula de música, mas e para quem mora nos bairros afastado, e lá tem. Você pega 50 crianças, tem 30 que tem aptidão para música. Ou para qualquer outro tipo de... Pode ser pro esporte, né? Mas vamos falar da música. Mas como é que uma mãe faz, cara? Como é que ela traz? Como é que ela leva? Né? Sim. Ela não tem condição. Quem vai sustentar também, né? Sustentar? Porque às vezes as crianças precisam de um lanche. Exatamente, precisa né? pensar numa cidade. Exatamente. E outra coisa, né? Não é, a gente vê alguns jogadores, até alguns comentários, você vê um Ronaldinho Gaúcho, um fenômeno, né? Que vê, eu tive que mudar ele de lugar porque eu não tinha dinheiro para pagar, mas isso é de cada 1 milhão, né? Uhum. E na música é muito mais difícil ainda, porque o trajeto musical de um cara ficar famoso na música é muito mais difícil. Mas eu acho que hoje até mesmo na parte do esporte, se você não tiver um estudo, uma dedicação, uma preparação, a gente tem visto hoje, a gente tá em época de Copa do Mundo, exatamente. E você vê que se você não tiver uma dedicação, você não consegue avançar. Você pode até chegar num patamar legal, mas eu acho que para tudo, né, a gente assim, precisa ter essa dedicação. E a gente fala da música, Vinícius, assim, dos bairros, de levar isso pra garotada, levar esse tipo de coisas, mas eu não digo só na área de música, não, né? O teatro é onde ele mais educa a criança, porque o teatro ele te dá ele te entrega aonde você não tem diferença em classes sociais, certo? O teatro, ele te entrega uma educação tão grandiosa assim, porque você não faz diferença do rico, do pobre, ou seja lá o nível social da pessoa, porque não... O teatro é exatamente assim. Mas eu acho que a cultura em si, né? A cultura, exatamente. Ela coloca todo mundo no mesmo patamar. O teatro, ele te ensina... Olha só que legal, cara. O teatro, ele te ensina... tem algumas atividades do teatro que ele te ensina o grau da sua confiança no seu parceiro, saca? E assim, e ele te dá uma visão dentro da sua casa depois, né? Porque eu tô te falando isso com prioridade, porque eu tive amigos, né? Amigas e amigos, pais, que estavam tendo problema com o filho. Eu falei, mano, põe no teatro. Põe no teatro, cara. Tava tendo problema na escola, tava tendo problema em casa, tava tendo problema com os amigos, né? Aquela aborrecência, né? Eu falei, põe no teatro. Pede fazer umas aulas de teatro. Mas eu entendo que a cultura, hoje, no mundo, hoje atual, de tecnologia, de internet, que a gente tá até produzindo um conteúdo em relação à mídia, as crianças não sabem conversar. Elas estão toda hora no celular. Elas têm dificuldade, às vezes, de pedir... Olha, vai lá pedir uma informação. E a cultura, ela dá essa destravada. Na música, porque você tem que entrar num palco, na atuação, que você tem que... a confiança que você falou também é no esporte, de você confiar no seu parceiro, que você depende do que a coisa... né, do trabalho ser executado em grupo, porque não é sobre você, é sobre a peça, é sobre a banda... né, que você também tem. Então, eu vejo muito desse lado, assim, da personalidade, sobre posicionamento,
né? Ou seja, nós estamos falando de estudo, de uma preparação de um jovem mesmo. Exatamente. Ou seja, posicionamento, a pessoa ter o pertencer, ou seja, ela se posicionar, ela ter uma personalidade, ela confiar. Eu acho que constrói um ser humano. Constrói o ser humano. Né? Isso é fato. Né? Curiosidade, hein, Carlito? Como surgiu o Rock na Praça? Foi a partir da Música para Todos? Não. Porque o Música para Todos foi um outro projeto. Foi um outro projeto já depois que o Rock na Praça já existia. O Doni já estava com você? Já estava comigo. O Doni, cara, o Doni você sempre precisa de uma mão, cara. Ninguém faz nada sozinho. Saca? Ninguém faz nada sozinho. E o Doni, a partir do momento que o Doni veio pra agregar a equipe que organiza, ele nos deu mais segurança, assim, né? Ele centralizou bastante coisa, né? O Doni hoje o Doni hoje ele é 30% do evento, assim, né? É o bastidor, faz acontecer. Ele é o nosso diretor comercial, é o cara que sai para fazer captação de captar recurso, captação de recursos e tal, e parceiro, assim, né? O Doni é o tipo do cara que você 3 horas da manhã, esse cara, ele tá lá, tô aqui. Né? E como surgiu? E aí o Rock na Praça surgiu. Eu sempre curti som em casa, cara. Eu sempre curti rock and roll, barulho em casa, assim, sempre. E meus amigos sempre estavam junto. E é uma marca, né? Virou uma marca. Sempre tava junto, sempre. E aí um dia o Bob Geldof, né, que é o cara que criou o Dia Mundial do Rock, que foi o único cara que conseguiu reunir o Pink Floyd pela última vez, né? E ele é ator, músico e produtor de eventos. E foi ele que colocou a última apresentação, que dizem que foi a maior apresentação de uma banda, que foi o Queen, né? No Live Aid. E aí surgiu que talvez teria o Dia Mundial do Rock. E aí a gente, vamos fazer em algum lugar, cara. Aí fomos pra a pista de skate. Aquela do lado do viaduto? Do lado do viaduto. Aí começou a me empurrar, molecadinha, empurrar 10 pessoas. E foi indo, né? Não foi tão muitos problemas, né? Mas foi indo até que um dia a gente foi pra uma praça. E na Praça da Bíblia. Ainda dividida? Ainda dividida, nós fizemos na rua. Muito pequeno, mas uma estrutura bem pequena. E a quantidade de gente, eu falei, assim, de quem saiu de 30 pessoas, 20 pessoas, de repente tinha 1.000 pessoas lá. Aí foi quando ele falou, pô, isso aqui dá certo. Mas a gente não sabe. Eu te falo, cara, eu não consigo te dizer qual foi o segredo de por que deu certo. A única coisa que eu falo para as pessoas, por que o Rock na Praça deu certo, é porque eu conheço o produto. Eu estive lá do lado de fora assistindo e estive como músico do outro lado, né? O Rock na Praça tem 26 anos, a banda que eu toco tem 25. Então eu estive dos dois lados. Eu sei o que uma banda precisa para que ela faça uma boa apresentação. E eu sei o olhar do público, o que ele quer ouvir e o que ele quer, o que ele acha legal. Então eu consegui unir essas duas partes aí. E tem uma coisa interessante, eu falo a língua, né? Eu falo a língua do rock and roll, assim, né? Eu tenho um conhecimento bem legal em cima disso. Eu te falo mesmo, assim, né? E aí eu não posso deixar de agradecer as pessoas que nos ajudaram na época, né? Tivemos muitos problemas com os secretários, tivemos vários problemas com os secretários. Porque quando o filho tá crescendo, ninguém quer ser pai, cara. Quando ele nasce, ninguém quer ser pai. Mas quando ele toma um caminho... Quando ele é bonito, né? Olhos azuis, né? Essa foi a grande dificuldade? Você acha que foi a grande dificuldade? E é a grande dificuldade? Aí todo mundo queria ser pai. E quem é o Carlito na vez? Ninguém. Quem é esse cara? Nada, esse evento é nosso. Agora, cara, eu já peguei algumas que é incrível.
É incrível, assim, é incrível. Assim, se eu te contar, você fala, meu, é impossível você ter continuado com isso, cara. Né? De apagarem a luz, de eu numa praça... Na praça? Eu numa praça de eventos... Essa é uma história... Eu numa praça de eventos com a primeira banda paga. A gente nunca tinha pago uma banda. O primeiro palco, com 6 metros de largura, né? Com 1 metro do chão. O primeiro... Porque os outros era tenda que a gente colocava. Era uma tenda que tinha um ferro no meio e o vocalista tinha que ficar saindo da frente do ferro para poder cantar. E o palco era tipo 20 centímetros do chão. O primeiro palco, aí quando a banda foi entrar, a menina que tomava conta da praça falou, vou desligar a luz. Não, ela falou, desligou. Meu Deus, hein? Né? E eu, já tem história, hein? E nós tínhamos dado cheques pra banda. Tô careca. E aí, depois de muito custo... Pra quem sabe o que é cheque, tá? É um papelzinho que a gente preenchia. É um papelzinho que preencher, né? E, pô, cara, e não tinha verba, né? A gente não tinha verba. O pessoal chegava na gente e falava assim, ó, tem uma tenda lá, você quer fazer? Era um propósito, na verdade. Você quer fazer? Eu quero. Amor à música. Na sexta ou na quinta. Quer fazer? Quero. Muitas bandas na época. Essa foi a maior... Essa foi e continua sendo a maior dificuldade para produzir cultura, para fazer uma produção na cidade. Você contratava 10 bandas, na época, 3 e 3, vai. 8 bandas em torno. 4 no sábado e 4 no domingo. Só ia a primeira e a última. A última ia entrar 8 horas da noite, a primeira entrava às 2 da tarde. E nesse termo, você ia fazer o quê? Porque a outra banda falava, eu não vou. Não vai dar pra ir. Né? Então são as dificuldades que a gente foi. Né? Mas eu sempre tive uma parceira, assim. A Ana, que foi minha esposa durante 38 anos. Ela sempre esteve do meu lado, cara. Ela nunca falou, ó, você é louco. Saca? Às vezes a gente tinha R$500 na sexta e devia 2.000 na segunda. E mulher, você sabe como é, né? Mulher, ela... Sim. Tem os filhos, tem a casa, tem as contas, mas ela sempre acreditou, cara. Te deu a estrutura, né? Ela sempre acreditou, sabe? Ela sempre acreditou. Se hoje tá no que tá, né? Porque precisava de uma pessoa sem entrada. Aí veio ela, depois veio o Donnie. Eu ainda continuo nessa pegada de... Eu ainda sou meio viajante, assim, né? Carlito, estamos batendo tempo aqui. Samuel tava me acenando aqui, chegando no fim desse bate-papo. Legal. Mas foi um momento de conhecer quem é o Carlito, né? Do lado, cara, porque não é só falar de rock, você tem muito conteúdo, tem muita história. Bastante. E a gente falar da cidade, falar de Calmon, que é um bairro tão importante para a cidade. Minha família ainda mora em Calmon. E assim, tão importante ainda continua tão carente, né? Assim, mas a gente vê que tem um potencial muito grande. Cara, quero agradecer muito. Eu que agradeço, muito, cara. muito. E eu queria dar a palavra pra você. A gente sabe que essa dia 18, 19 aí nós temos o evento, né? Rock na Praça. Eu não poderia de agradecer a Prefeitura Municipal ter nos ajudado com essa gestão. Inclusive, nós voltamos pra casa o ano passado. Por isso que o slogan foi de volta pra casa, né? Então, porque eles nos chamaram para uma conversa. Hoje, para quem não sabe, são coisas que não são muito comentadas, né? E a gente também não solta muito em mídia e tal. Hoje o Rock na Praça, ele é a 6ª maravilha da cidade. De toda a época dos 76 anos da cidade de Poá. O Rock na Praça é a 6ª maravilha. A gente pede para algumas coisas, logo seremos a 5ª, porque a 6ª, as outras 5 é porque era uma cidade horizontal. Né? E aí, então a gente pede para água, né? Algumas coisas. Fontanário, balneário ainda tá. Né? Tal, aí tem a festa da orquídea, tal. Então logo a gente cai pra 5ª, porque muitos prédios estão vindo pra cidade. Né? Uma cidade sem poluentes, tal. E o Rock na Praça é a 5ª maravilha da cidade pelo tempo e pela quantidade de público. Pela história, né? E pelo conhecimento do Brasil, que o Brasil tem nesse evento. Né? Então a gente não pode deixar de agradecer, isso é fato. Né? Eu não posso ser hipócrita e falar, não. Eles são a gente quem organiza e eles nos dá algum suporte, não 100%, mas dá um suporte. Né? E dia 18 e 19, próxima semana,
A gente tem certeza que vai ser um dos maiores eventos que a gente já fez, porque a gente tá andando pra frente com esse evento. Aquilo que eu te falei, né? Ele agora que nos cobra. E aí, o que a gente mais preza pro Rock na Praça é a segurança. Esse é o fator de prioridade, assim. É a segurança. Porque eu tenho filho e tenho neto, né? Então é isso que nos traz boas pessoas. Você acha que esse é um problema da cidade? É um problema, né? Não faz muito tempo atrás, faleceu 2 pessoas por causa de um evento que teve na praça e na madrugada saiu do evento, teve uma briga e tal. A gente nunca teve nenhum tipo de problema, assim, né? Nesse tipo de coisa. E assim, às vezes pessoas de outras cidades vêm pra cidade. Você tem que saber tratá-los para que ele tenha uma boa segurança para que ele volte, né? Então, pra gente é a prioridade. Então, a semana que vem vai ser legal, assim. Vai ser, cara, como eu sempre digo, vai ser muito louco. Cara, eu não posso deixar de te agradecer. Eu que agradeço. E também não posso deixar de fazer uma pergunta. Pro Carlito, Poá pode mais e no quê? Cara, Poá pode mais em acreditar no público que mora na cidade. Nas pessoas da cidade. Nas pessoas. Tem que dar mais valor. Você tem que sugar o que as pessoas têm de melhor, assim. Ou valorizar, né? Não deixar essas pessoas procurarem outros lugares para que isso seja... E depois a pessoa voltar e você falar, pô, a pessoa é de Poá, porque ela já não leva mais para esse lado, né? Então acho que isso saber tirar isso é dar a palavra para a pessoa poder pertencer, né? Exatamente isso. Entregar a cidade para quem pertence, né? Para quem pertence. Assim, para que a cidade seja das pessoas. Sabe, Vinícius, não custa nada você ser parceiro e amigo, cara. O difícil é você ser má pessoa. Isso é difícil, né? E as pessoas que podem, não custa. O que você deseja vem com o tempo. Não precisa cobrar, não precisa fazer porque você quer aquilo. Faz, meu. O que a pessoa vai te entregar tá aqui dentro, cara. Então, é dela. Mas faz, né? É isso que importa. Carlito, mais uma vez, obrigado. Quem não conheceu o Carlito, do lado pessoal, profissional, cara, espero que você demais. Não tenha sido crucificado aqui na nossa bate-papo. Mas tá tudo certo. Gente, agradeço muito, Carlito. Agradeço você. Espero que o papo foi produtivo. Espero que você vá lá com a gente. Quero que você suba no palco, fale do seu programa, que eu faço questão pra galera acompanhar. Obrigado. Tem uma multidão lá. Né? A gente vai estar falando de você lá. Eu agradeço muito. Obrigado, eu que agradeço. Em nome do Doni. Doni, obrigado, tá? Gente, vamos ficando por aqui, tá? E acredito, Poá pode mais. Valeu, Carlito. Valeu você, campeão.